Shalom, queridos. O louvor já começou, já louvaram, já oraram. Então vamos agora para Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 8, o profeta tem mais uma visão que refere-se ao governo da terra, para os seus dias. Desta vez, o Senhor lhe mostra visões referentes ao Império Persa e o grego. O Império Persa é liderado por Dario Condomano, representado pelo carneiro da visão de Daniel. Embora fosse grande e poderoso, o bode, isto é, o Império Grego, o superou e subjugou. O bode é Alexandre o Grande. Então vamos ver isso aqui, mais uma vezinha. O Império Persa é liderado por Dario Condomano, representado pelo carneiro da visão de Daniel. Embora fosse grande e poderoso, o bode, isto é, o Império Grego, o subjugou, o superou e subjugou. O que representava o Império Persa, liderado por Dario, era quem mesmo? O que ele teve a visão, que era o quê? O carneiro. E o bode, que parecia muito poderoso. E o bode representa o Império Grego. Em 6 anos, ele conquistou a maior parte do mundo conhecido na época. Era um desbravador, um gênio na arte da guerra. Pouca ou nenhuma resistência os adversários conseguiam demonstrar contra ele. Não tinha nem resistência. Quando Alexandre, o Grande, o bode, que foi representado pelo bode, morreu, ele não deixou herdeiro. Por isso, seu grande império foi dividido entre seus 4 comandantes, os 4 chifres, que foi visto na visão. Destes, um se destacou como grande perseguidor do povo de Deus, Antíoco Epifânio. Ele avançou contra Israel e Jerusalém, causou grande mal aos santos, devastou a cidade santa. Além disso, ele é bastante conhecido por profanar o altar do Senhor, sacrificando um porco onde eram oferecidas as ofertas sagradas de Deus. O Senhor mostra todas essas coisas a Daniel a fim de que ele ore. Deus procura intercessores, pessoas que se coloquem na brecha, no lugar da oração. Daniel 8, de 1 a 4. A segunda visão de Daniel. A visão registrada por Daniel no capítulo 8 veio a ele 2 anos depois, na visão do capítulo 7. Em sua visão, Daniel se viu no palácio em Suzã, uma das cidades reais persas, e a mais de 320 quilômetros a leste da Babilônia, no canal Ulai. Um século depois, o rei persa Xerxes construiu ali um magnífico palácio, onde ocorreram os eventos registrados no livro de Ester. Enquanto isso, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes no palácio de Suzã. Vê Neemias 1, versículo 1, para confirmar isto. Em sua visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres longos perto do canal. O que chama a atenção era que um chifre era mais longo do que outro. Os chifres não surgiram ao mesmo tempo.
O mais longo surgiu depois, cresceu mais tarde do que o mais curto. A diferença entre os dois chifres do carneiro lembra o urso levantado de um lado em Daniel 7:5. Daniel 8, de 5 a 8, o poderoso bode. Daniel, então, viu um bode com um poderoso chifre surgir de repente do oeste. Sua velocidade era tão grande que seus pés não tocavam no chão. O bode, determinado a destruir o carneiro de 2 chifres, foi até ele com grande raiva e furiosamente quebrou os 2 chifres do carneiro. Assim que o bode foi elevado ao grande poder, seu grande chifre único foi quebrado e o seu lugar foi ocupado por 4 chifres que se destacavam. A descrição deste bode é um pouco paralela ao terceiro animal em Daniel 7:6, no leopardo com asas. Ambos eram rápidos e o leopardo tinha 4 cabeças, enquanto o bode tinha 4 chifres. Os chifres do bode provavelmente representavam reis, da mesma forma que os chifres do quarto animal representavam reis em Daniel 7:24. Daniel 8, de 9 a 12, fala do pequeno chifre. De um dos 4 chifres saiu outro chifre. Teve um começo insignificante, mas exerceu poder para o sul e para o leste, e para a bela terra, isto é, a terra de Israel. Ele obrigou a nação a adorá-lo, como sugerido pelo fato de que ele proibiu Israel de seguir suas práticas religiosas, removendo o sacrifício diário, e profanou o templo, rebaixou o santuário. A nação de Israel acedeu aos desejos deste indivíduo por causa de sua atitude rebelde. Ele prosperou e desprezou tanto a verdade contida na palavra de Deus, que o texto diz que a verdade foi lançada na terra. Essa parte da visão antecipou a ascensão de um governante do Império Grego que subjugou o povo e a terra de Israel, profanou seu templo, interrompeu sua adoração e exigiu para si a autoridade e a adoração que pertence a Deus. Daniel 8, de 13 a 14. As 2.300 tardes e manhãs. Para ajudar Daniel, um anjo dirigiu-se ao anjo revelador e perguntou: quanto tempo levará para que a visão se cumpra? A resposta foi: levará 2.300 noites e manhãs. Ao final desse tempo, o santuário que havia sido profanado será purificado e restaurado ao seu devido lugar na vida da nação. Daniel 8, de 15 a 19. Mais uma vez, Daniel, embora capaz de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, não conseguiu interpretar este sonho. Gabriel foi enviado para interpretar o significado da visão para Daniel. Gabriel foi que interpretou. Compreensivelmente, Daniel ficou aterrorizado com o aparecer do glorioso mensageiro e caiu prostrado diante dele. Referindo-se a Daniel como filho do homem, Gabriel explicou que a visão pertencia ao tempo do fim. Isto é, eventos futuros nos dias de Daniel, eventos relativos à nação de Israel sobre o Império Grego. Gabriel explica a visão. Como foi confirmado anteriormente, os tempos dos gentios são o período desde o reinado de Nabucodonosor até a segunda vinda de Cristo.
durante o qual Israel está passando pela disciplina divina. Seus atos de desobediência trouxeram a ira disciplinar de Deus sobre a nação. Daniel 8, de 20 a 21. Os dois chifres. Embora a Pérsia tenha surgido mais tarde que a Média, 559 a.C., para a Pérsia, em comparação com séculos antes da Média, 559 a.C., vamos repetir aqui. Embora a Pérsia tenha surgido mais tarde que a Média, 559 a.C., para a Pérsia, em comparação, séculos antes, para a Média. Para a Pérsia foi 559 anos antes de Cristo, em comparação, para a Média, deixa eu repetir, não está sendo bem entendido. Embora a Pérsia tenha surgido mais tarde que a Média, os persas ofuscaram os medos. Assim, o segundo chifre do carneiro era maior que o primeiro. A Pérsia estendeu seu império para o oeste, norte e sul, com um vasto exército de mais de 2 milhões de soldados. O anjo então deu o significado do bode peludo com um grande chifre entre os olhos. Grande chifre entre os olhos. O bode representava o rei, o reino da Grécia, em Daniel 7,6. Era representado pelo leopardo alado. O chifre único representava o primeiro rei da Grécia, Alexandre, Daniel 11,3. Embora seu pai, Filipe II, da Macedônia, tenha ido todas as cidades e estados gregas, exceto Esparta, Alexandre é considerado o primeiro rei da Grécia. Alexandre o Grande veio do oeste com um exército pequeno, mais rápido. Ele ficou furioso com os persas por terem derrotado os gregos na Batalha de Maratona, 490 a.C., e na Batalha de Salamina, 480, cidades gregas próximas a Atenas. Então, nós vemos aqui quem ficou. O Alexandre o Grande veio do oeste com um exército pequeno, mais rápido. Ele ficou furioso com os persas por terem derrotado os gregos na Batalha de Maratona e na Batalha de Salamina, cidades gregas próximas a Atenas. Ele rapidamente conquistou a Ásia Menor, Síria, Egito, Mesopotâmia, em poucos anos, começando em 334 a.C. Os persas eram impotentes para resistir a ele. Alexandre morreu de malária e complicações causadas pelo alcoolismo em 323 a.C. Aos 32 anos na Babilônia. Foi a morte de Alexandre. Morreu jovem. No auge de seu poder, ele foi cortado, como nos mostra o versículo 8. Daniel 8, de 22 a 25, mostra o surgimento de Antíoco Epifânio. Ptolomeu foi dado ao Egito. A Ptolomeu foi dado ao Egito e parte da Ásia Menor. Cassandro recebeu o território da Macedônia e da Grécia. Lisímaco recebeu a
Trácia e partes da Ásia Menor. Seleuco recebeu o restante do Império de Alexandre, que incluía Síria, Israel e Mesopotâmia. Anos mais tarde, de um dos 4 chifres, surgiria, disse Gabriel, um rei severo e astuto, um governante poderoso. Ele devastaria propriedades e destruiria pessoas para expandir seu reino. O povo santo, a nação de Israel, seria alvo especial de sua opressão. Ao subjugar Israel, muitos perderiam suas vidas justamente quando achavam que estavam seguros. Seu antagonismo contra Israel também seria contra Deus, o príncipe dos príncipes. No entanto, este poderoso conquistador seria destruído pelo poder sobrenatural. Sua ascensão não foi mérito seu e sua queda não foi por meios humanos. Ele morreu insano na Pérsia em 173 a.C. Quem foi Etíoco Epifânio? Ptolomeu viu do Egito, Ptolomeu VI do Egito procurou recuperar o território então governado por Antíoco. Então Antíoco invadiu o Egito e derrubou Ptolomeu VI, e se proclamou rei do Egito. Este foi o seu crescimento em poder para o sul. Ao retornar dessa conquista, surgiram problemas em Jerusalém. Então ele decidiu subjugar Jerusalém. O povo foi subjugado, o templo profanado e o tesouro do templo saqueado. A partir dessa conquista, Antíoco retornou ao Egito em 168 a.C., mas foi forçado por Roma a evacuar o Egito. Ao retornar, ele decidiu fazer da terra de Israel um estado tampão entre ele e o Egito. Ele atacou e queimou Jerusalém, matando multidões. Os judeus foram proibidos de seguir a lei mosaica na observância do sábado, suas festas anuais e sacrifícios tradicionais e circuncisão de crianças. Suas festas anuais e sacrifícios tradicionais e circuncisão de crianças, tudo isso eles foram proibidos, os judeus foram proibidos de fazer. Altares para ídolos foram erguidos em Jerusalém e em 16 de dezembro de 167 a.C., os judeus foram ordenados a oferecer sacrifícios impuros e a comer carne de porco ou serem punidos com morte. Embora seus amigos o chamassem de Epifânio, não admira que os judeus o chamassem de Epifânio, o louco. Chamavam o louco. A profanação do templo por Antíoco duraria 2.300 noites e manhãs antes de sua purificação. Alguns consideram que as 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 dias, ou seja, pouco mais de 6 anos. Nesta interpretação, os 6 anos foram desde a primeira incursão de Antíoco em Jerusalém em 170 a.C., até a reforma e restauração do templo por Judas Macabeu no final de 160 a.C. 164. A segunda interpretação. Uma segunda interpretação parece preferível. Em vez de cada noite e cada manhã me apresentar um dia,
A referência pode ser aos sacrifícios da tarde e da manhã, que foram interrompidos pela profanação de Antíoco. Com 2 sacrifícios feitos diariamente, as 2.300 ofertas cobririam 1.150 dias ou 3 anos, de 360 dias cada, mais 70 dias. Este é o tempo desde a profanação do templo por Antíoco até a reforma e restauração do templo por Judas Macabeu, no final de 164 até 163 a.C., quando todos os sacrifícios judaicos foram totalmente restaurados e a independência religiosa reconquistada para Judá. Qualquer que seja a interpretação que aceite, o número 2300 foi literal e, portanto, o período de tempo foi literalmente cumprido. Não há dúvida entre os expositores de que Antíoco está em vista nesta profecia. O que foi profetizado foi cumprido literalmente por meio dele. No entanto, a profecia olha além de Antíoco para uma pessoa futura, o Anticristo, de quem Antíoco é apenas um prenúncio. Disse que este vindouro se levanta contra o príncipe dos príncipes. Este não pode ser outro senão o Senhor Jesus Cristo. Assim, o profeta deve ir além de Antíoco e guardar a vinda de alguém cujo ministério será paralelo ao de Antíoco. Ele alcançará grande poder, subjugando outros. Ele subirá ao poder, prometendo falsa segurança. Ele será inteligente e persuasivo. Ele será controlado por outro. Ele, isto é, Satanás. Ele será um adversário de Israel e subjugará Israel à sua autoridade. Ele se levantará em oposição ao príncipe dos príncipes, o Senhor Jesus Cristo. Seu governo será encerrado pelo julgamento divino. Portanto, pode-se concluir que há uma referência dupla nesta impressionante profecia. Ele revela a história de Israel sobre os Seleucidas e particularmente sobre Antíoco durante o tempo da dominação grega, mas também aguarda as experiências de Israel sob o anticristo que Antíoco pronuncia. Daniel 8, de 26 a 27, o custo da visão de Daniel. Ele o guardou em sua mente e mais tarde o preservou por escrito quando escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. Daniel ficou completamente exausto e doente pela interpretação desta visão. Por vários dias ele ficou incapaz de realizar seus negócios oficiais. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.